Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Silva do blog Plamurb. Nós estamos agora entrando em campanha política, campanha eleitoral. Nós temos eleições municipais. E o Plamurb elaborou um documento com algumas sugestões para a área de mobilidade urbana, né? Então agora nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho dessas sugestões que nós vamos encaminhar para todos os candidatos aqui de São Paulo. Vamos lá! O nosso documento possui 11 sugestões, né? São sugestões fáceis, não é nada de outro mundo, são coisas óbvias, simples, perfeitamente implantáveis em uma gestão de 4 anos. Então, para começar, né, como sempre, o sistema trólebus, né? Quem segue o blog há um bom tempo sabe que a gente aqui do Plamurb, né, eu particularmente, defendo o trólebus em São Paulo. E uma de nossas sugestões do Plamurb é intensificar, ampliar a presença desse veículo em São Paulo. O trolebus ele tem um potencial muito grande nos corredores. Ele é uma das melhores tecnologias, né? Ele consegue ser melhor do que tecnologia etanol, biodiesel, híbrido. Então uma das nossas sugestões é ampliar o uso do trólebus em São Paulo, né? Para quem não sabe, o sistema chegou no auge no ano 2000, eram mais de 500 veículos, 3 empresas, 26 linhas, mas infelizmente o sistema foi reduzido pela metade, a menos da metade, bem dizer. E restaram apenas as linhas da Zona Sul e na Zona Leste. Então a nossa ideia, que encaminhamos, né, para os candidatos a São Paulo, é iniciar os estudos para ampliar o trólebus nos corredores de São Paulo. Esse é um estudo mais longo prazo. Porém, a curto prazo, a nossa sugestão é utilizar trechos de rede que estão ociosas, né? Existem redes em São Paulo que no passado passavam 5, 6 linhas, hoje passam apenas uma. Existem trechos que sequer passa linha de trólebus, então são trechos ociosos. Então a nossa sugestão é, em primeiro momento, dar uso a esses trechos, né, com ligações que hoje podem ter uma boa demanda, pode ter um bom uso, pode beneficiar a população, né? Então, essa primeira sugestão é ampliar o uso do trólebus na cidade de São Paulo. A nossa segunda sugestão é em relação aos corredores exclusivos, né? São Paulo hoje tem 17 mil quilômetros de vias. Desses 17 mil quilômetros, 5 mil são usados por alguma linha de ônibus. Então, um terço das vias de São Paulo, menos, né, de um terço das vias de São Paulo são usadas por uma linha de ônibus, pelo menos. Porém, nós temos aí 132 quilômetros de corredores exclusivos à esquerda, né, são os corredores segregados, e um número baixíssimo para a real necessidade de São Paulo. Então, a nossa sugestão é ampliar os corredores exclusivos do lado esquerdo. Nossa sugestão mínima é de 70 quilômetros, né? É um número bem fácil de ser cumprido, e é o mínimo também. Claro que se implantarem mais do que isso, perfeito, mas o mínimo para 4 anos é chegar aos 200 quilômetros. Nós temos 132, mais 70 quilômetros daria 200 quilômetros. Então, essa aqui é a nossa sugestão. Existem várias vias de São Paulo que comportam corredores de ônibus, que possuem um contingente enorme de passageiros, hora pico sentido e linhas de ônibus, porém são desprovidos de corredor. Então, essa é a nossa segunda sugestão. Outra sugestão do blog Plamurb em relação às faixas exclusivas, né? Como eu já falei na outra sugestão anterior, nós temos aí 132 quilômetros de corredores exclusivos, porém nós temos aí um pouco mais de 500 quilômetros de faixas exclusivas, que são faixas do lado direito da via. As faixas exclusivas, embora sejam simples, né, demandam de poucos recursos, elas têm um funcionamento muito bom e reduz o tempo de viagem dos ônibus. E nós sabemos que em São Paulo, por conta de como se deu o adensamento, infelizmente não há possibilidade, não há espaço físico suficiente
para se colocar corredores do lado esquerdo. Então a sugestão do blog é ampliar as faixas exclusivas do lado direito, dobrar esse número, nós temos 500 quilômetros aí, o ideal seria dobrar esse número nos próximos 4 anos, é possível fazer isso nesses 4 anos, chegarmos a 1.000 quilômetros de faixas exclusivas e a considerar, né, os passageiros hora pico sentido. Por exemplo, tem uma via com X linhas de ônibus, tantos passageiros por hora pico sentido, priorizar as faixas nesses locais. Nós temos aí esses 500 quilômetros, né? Então, as vias que possuem, por exemplo, 2 faixas por sentido, elas teriam uma dessas faixas reservada para ônibus nos horários de pico, né? Mesmo que para isso retire o estacionamento que porventura tenha no local. Então, o nosso número mínimo de passageiros hora pico sentido seria 2.000. Então, se naquela via circulam aí 2.000 passageiros hora pico sentido, já é um indicador de se implantar uma faixa exclusiva. Por que, que nós chegamos nesse número? Nós consideramos aí uma via que passa em 2 linhas de ônibus com intervalo de 5 minutos. São 12 partidas por faixa horária, como são 2 linhas, seriam 24 partidas. Considerando a capacidade de um ônibus aí de 80 passageiros, então 24 vezes 80 dá quase 2.000 pessoas. Eu acho um número expressivo e por isso que seria necessário implantar uma faixa exclusiva nessa via, né? Em locais que transporte porventura menos do que isso, e porém a via tem um espaço maior, no caso 3 faixas por sentido, perdão, também é um local apropriado para receber faixa exclusiva de ônibus. Outro ponto importante é a preferência semafórica, né? A gente percebe que muitas linhas de ônibus acabam perdendo um tempo precioso no deslocamento porque passam por grandes cruzamentos em São Paulo, perdão, e acabam parado, esperando o tempo semafórico dela. Então, uma das sugestões também é priorizar as vias com alto número de passageiros transportados por hora pico sentido ou linhas de ônibus. Então, aquela via, se ela tem esse número elevado de linhas de ônibus, ela teria preferência semafórica, né? Isso acontece em muitos locais do Brasil, sobretudo em regiões onde tem aquele corredor BRT, que é o Bus Rapid Transit. Então, nada mais justo do que também implantar isso nas faixas exclusivas, nos corredores que tenham esse alto número de linhas de ônibus ou passageiros hora pico sentido. Outro ponto que é bem polêmico é em relação aos bilhetes temporais, né? O bilhete único mensal, o diário e o semanal, que infelizmente foi extinto, né? Os bilhetes temporais foi uma ótima ideia implantada aqui em São Paulo, né? Então você carrega seu bilhete, só para entender, você carrega seu bilhete com um valor fixo, né? E no caso do bilhete mensal, você pode usar uns 31 dias no mês, sem se preocupar em carregar nesse período, né? Há uma limitação de número de ônibus por dia, e o mesmo acontece com o bilhete diário. Você carrega com uma cota, você pode usar quantos ônibus quiser, limitado, né, a um limite máximo dentro de 24 horas. O que acontece? Antigamente o bilhete único mensal ele era vantajoso já para quem usava apenas o transporte público de segunda a sexta, ou seja, 22 dias por mês, ida e volta são 44 viagens. Infelizmente, de 2017 para cá, bilhete único mensal, os bilhetes temporais, para ser mais exato, tiveram reajustes, e esses reajustes tornaram eles desvantajosos para quem trabalha só de segunda a sexta, usa o transporte público só de segunda a sexta. O bilhete único mensal, por exemplo, ele só é vantajoso hoje, começa a ser vantajoso para quem usa de segunda a sábado. E ele é totalmente vantajoso para quem trabalha, para quem usa, melhor dizendo, segunda a domingo. Porém, o erro da prefeitura foi desconsiderar que o bilhete único mensal ele tem que ser vantajoso já a partir daquelas pessoas que usam só de segunda a sexta. Porque é de segunda a sexta que precisa ter uma apelação maior pelo transporte público. Porque são nesses dias que você tem congestionamento, trânsito pesado, você tem viagens demoradas. Então, você tem que incentivar o uso do transporte público logo de segunda a sexta. Até porque aos finais de semana, todos nós sabemos que as pessoas costumam visitar parentes em parques e acabam usando o carro, e eu nem discordo disso.
E outro ponto é que aos finais de semana, muitas linhas de ônibus que circulam de segunda a sexta não circulam nesses dias, aos sábados, domingos e feriados. Então acaba ficando um tempo maior no ponto de ônibus. E é um erro você, digamos assim, forçar a pessoa a ficar no ponto esperando o ônibus por um tempo maior só porque para fazer valer a pena o valor que ela carregou no bilhete mensal. Então o bilhete mensal tem que voltar a ser vantajoso para quem trabalha de segunda a sexta. Então o bilhete único mensal ele tem que ter um valor pelo menos, né, do mesmo valor de uma recarga comum. Ou seja, se você gasta R$ 200 por mês carregando a cota comum, o bilhete único mensal também tem que valer R$ 200, né? Pelo menos R$ 200. Até porque alguns anos atrás, né, logo quando foi implantado, para quem usava apenas de segunda a sexta, o bilhete único mensal ele custava aí de R$ 10 a R$ 20 a menos do que aquele que porventura fizesse uma recarga comum. Então, o bilhete único mensal, assim como o bilhete único diário, e também, por que não, o bilhete único semanal, devem voltar a ser vantajosos como era antigamente. Ciclovias e ciclofaixas, evidentemente, né? Ah, nós temos aí 500 quilômetros, né? Pouco mais de 500 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas, enfim, rotas para ciclistas. Esse número é muito baixo, ele precisa ser ampliado urgentemente, tem que ser dobrado, né? Até porque agora, durante a pandemia, né, várias cidades do mundo criaram ciclovias, ciclofaixas temporárias para evitar aglomerações no transporte coletivos e é, é, incentivar o uso das bicicletas. Então, mais do que nunca, precisa ampliar ciclovias e, principalmente, fazer com que essas ciclovias sejam todas conectadas com estações do metrô, CPTM, terminais da SP-Trans, da MTU, rodoviárias, enfim, para poder fomentar a integração multimodal. Então, 500 quilômetros, embora um número bem expressivo, ele está muito abaixo da necessidade de São Paulo. Então, precisa urgentemente dobrar esse número, pelo menos, né, dobrar. É uma meta perfeitamente alcançável em 4 anos, não é nada exagerado ou absurdo, etc. Então, precisa urgentemente aumentar, dar mais segurança para os ciclistas, né? Priorizar as vias arteriais e as vias coletoras, porque são nessas vias que a velocidade é um pouco maior, você tem um fluxo maior de veículos, então para você dar segurança para o ciclista. Vias arteriais, vias coletoras e conectar com todos esses tipos de transporte, como eu já havia falado, metrô CPT, MSP Trans, MTU e rodoviárias. Tem também a questão do Traffic Calm, que são medidas, né? O Traffic Calm nada mais é do que, um termo em português seria acalmando o tráfego. São medidas que melhoram a segurança das vias, reduzem velocidades, aumentam o espaço para o pedestre e assim você acaba dando segurança, né? Entre as medidas, algumas das medidas que foram amplamente implantadas por aí, temos aumento da largura das calçadas, rotatórias, aquele prolongamento da calçada, né, com aquela faixa azul ou verde, dependendo do local, e a própria redução de velocidade, né? Você também acaba colocando alguns obstáculos, lombadas, e você acaba acalmando o tráfego, dando mais segurança tanto para quem está dirigindo atrás do volante, tanto para quem está caminhando, no caso o pedestre. Então, preciso intensificar essas medidas de traffic calm. Outro ponto importante são em relação às calçadas, né? Como eu já havia falado, né? São 17 mil quilômetros de vias em São Paulo, considerando calçada de um lado ou de outro, temos aí aproximadamente 34 mil quilômetros de calçadas em São Paulo. E como todos sabem, quem costuma andar frequentemente em pé sabe que muitas das calçadas, quando existem, né, elas são estreitas, são desniveladas, possuem buracos, são escorregadias, possuem obstáculos. Então é preciso refazer, né, ampliar a proteção ao pedestre nas calçadas, né? Para quem não sabe, as calçadas hoje elas são basicamente divididas em três trechos, né? Tem a primeira faixa, que é a faixa de serviço, geralmente onde se coloca os postes, cabeamento subterrâneo quando se aplica. Tem a faixa do meio, a faixa central, que é onde tem a circulação do pedestre, não pode ter nenhum obstáculo. E tem a terceira faixa, que
é aquela faixa que é junto ao lote, né, que é o acesso para as residências, para os comércios. O que acontece? Essa faixa central onde fica, onde circula o pedestre, a largura mínima dela é de 1,20, 1,20 m. Porém, em muitos locais, esse 1,20 m de largura mínima acabou virando largura máxima. Então, existem calçadas aí, quando existem, né, repetindo, que são estreitas, inseguras, muitas vezes você é obrigado a ir pela rua para poder desviar de algum obstáculo na calçada. Então, a nossa sugestão é que essa largura mínima seja ampliada para pelo menos de 2,5 a 3 metros de largura. Até porque isso vai garantir maior segurança, em vias arteriais principalmente, onde é necessário ter uma largura maior para evitar que as pessoas caminhem próximo da via, evitando possíveis acidentes, como atropelamentos, trombadas, etc. É, é essencial que valorize o pedestre, né, que dê mais segurança a ele, até porque ele é o elemento mais frágil dentro da cadeia de trânsito, né? A Zona Azul também, né, é uma questão polêmica, né? Hoje nós temos aí vários... A Zona Azul, né, para quem não sabe, é o estacionamento regulamentado, né? Você pode estacionar mediante o pagamento por um determinado tempo, né? É, é rotativo, é um local rotativo, tem rotatividade. Só o que acontece? Existem alguns locais onde há a Zona Azul que as calçadas são estreitas ou que há um tráfego grande de ônibus, né, passageiros por hora pico sentido. E então nossa sugestão é o quê? Nesses locais a gente remover a zona azul e, quando se aplicar, ou ampliar a calçada ou construir uma faixa exclusiva, né, dando mais vazão para os ônibus, ou uma ciclofaixa, uma ciclovia, enfim. Até porque em São Paulo, a maioria dos locais onde tem a Zona Azul são as regiões mais centrais. Nessas regiões há uma grande oferta de transporte coletivo, né, linhas de ônibus, trem, metrô, enfim. Então, que comece a se pensar nisso. Substituir vagas de Zona Azul por calçadas maiores, ou faixas exclusivas, ou ciclofaixas, ou todos juntos. Os limites de velocidade das marginais, tema polêmico, muito polêmico, né? Para quem acompanhou o blog, foi o primeiro artigo do blog sobre os limites de velocidades. As velocidades das marginais Tietê e Pinheiros foram reduzidas, né, passando a ficar aí 50 na faixa na pista expressa, na pista local, perdão, 60 na pista central, 70 na pista expressa. Aí em 2017 ampliaram essa velocidade, né? Ampliou a velocidade, passando a ficar 60 na pista local e 50 na faixa da direita, 70 na pista central e 90 na pista expressa. Então todos nós sabemos que a marginal do Tietê não tem condições de ter uma velocidade dessa. Isso está no CTB, artigo 60, se não me engano, 61, se não me engano, né? Que a pista local da marginal, ela não tem característica de uma via expressa, e sim uma via arterial, por conta do alto número de pessoas que circulam. Há muitos comércios ali, shopping, churrascaria, tem estádio, tem aqueles mega lojões, etc. Tem aquele entra e sai constante. Então 50 km na marginal na pista local, não é um exagero, é correto. Então, nesse caso, voltaria 50 na pista local, ficaria 60 na pista central. A nossa única objeção seria na pista expressa. Era 70, passou para 90. A gente defende que fique 80, né? Até porque ali ela é um pouco mais segregada, mas ainda assim, infelizmente, há pessoas ali trafegando. Então, que fique 80 na pista expressa, 60 na pista central e 50 na pista local. Outro ponto também importante em relação aos semáforos de pedestres. Geralmente a gente recebe muitas reclamações em relação ao tempo, o tempo de travessia para o pedestre, né? O pessoal reclama que o verde fica pouco tempo aberto e o vermelho piscante fica por um tempo maior até ele fechar de vez, né? E muita gente acaba se confundindo nisso, né? Acaba pensando que quando o vermelho começa a piscar, ele já vai fechar imediatamente e liberar o fluxo veicular, embora
a CET declare que não funciona desse jeito. Então, para evitar problemas, né, a pessoa começa a correr, a pessoa que começou a travessia começa a correr, aquela que não começou acaba aguardando o verde novamente, é necessário refazer esses estudos, né, e voltar como era antes, ou seja, deixar um tempo maior no verde e o vermelho piscante por pouco tempo e em seguida já fechar, né, mas claro, respeitando o tempo de travessia para quem acabou de iniciar o transbordo de um lado para outro da calçada, da via, perdão. Então, são essas sugestões que nós encaminhamos, né, para os candidatos a prefeito de São Paulo. São sugestões fáceis de serem implantadas em 4 anos, não é nada difícil, nada que precise de tempo, dinheiro, etc. O importante é não politizar, não polemizar, não politicar as ações, né, e sempre focar no argumento, na questão técnica para poder implantar. Eu acho que se em 4 anos conseguirmos fazer tudo isso, a cidade vai avançar muito, não vai retroceder como retrocedeu agora. Então, é mais do que nunca necessário focar nesses pontos e fazer uma boa gestão voltada para a mobilidade urbana, para que a cidade caminhe passos largos, né, suba alguns degraus e não fique estagnada por questões políticas. Tá? Então é isso, pessoal. A gente agradece aí vocês. Obrigado pela companhia aí. E se você tem alguma sugestão, se você discorda, concorda, deixa aí embaixo aí nos comentários, né? Ative o sininho também aí. Clique no like. E é isso aí. Um abraço, até mais.